Deus. Bem, irmãos, vamos ver a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E hoje eu queria compartilhar esse texto porque eu entendo que a gente precisa gerar algumas coisas dentro de nós, né? Importantes para que a gente tenha essa vida assim mais apaixonada, né? Mais apaixonada. Então, Atos capítulo 2, no versículo 42, é a comunhão, né? Texto bem conhecido como a comunhão dos cristãos, a revelação, né, da comunhão dos cristãos. E diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é maravilhoso, né? Essa é a igreja que todos, né, dizem que é a igreja que está no coração de Deus, né? Essa expectativa do Senhor. E hoje o que tem se visto mais é assim, como nós temos visto Deus falar nos cultos, né? A igreja com dificuldade de ler a palavra, a igreja com dificuldade de orar. Isso significa ausência de paixão. Você perdeu o primeiro amor. É isso que aconteceu. Pode procurar outro tipo de resposta. Não tem mais amor por Deus. Esta é a verdade. E se isso está acontecendo, o que está acontecendo? A fé está morrendo. É isso. Está morrendo. Se não fizer alguma coisa, vai morrer, né? Morrer, assim, frequenta culto, tudo isso não significa ser um cristão genuíno, né, irmãos? Não é verdade? Hoje nós somos, como é a palavra que eu vou usar, irmãos? Hoje nós somos alcançados por tantas informações, por tantas coisas, portanto eu acho isso, eu acho aquilo outro, é reportagem, é internet, é videozinho de WhatsApp, né? É tantas aquelas imagenzinhas de WhatsApp, são tantas coisas, tantos dizeres, tantas mensagens, e elas vão entrando, e a nossa verdade vai sendo, quando eu falo verdade de Deus, né? Vai sendo, na verdade, deformada dentro de nós. Por quê? Porque ela vai se diluindo. Se a mensagem de Deus não for fortalecida todos os dias em nós, o que vai acontecer? Outras coisas tomam lugar, outros valores, princípios. Isso altera nosso pensamento, vai alterar nossa maneira de ver a vida, de ver o próximo, e a gente vai caminhar em cima daquilo que nós entendemos que é o certo. Puxa vida, então isso é verdade? É verdade, isso é certo. Então o que eu preciso fazer? O que Deus diz. O que nós precisamos fazer? Olha o texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isso envolve empenho. Agora você quer ver? Quer ver se dedicar ao ensino do apóstolo? Eu não devo brigar com outro, devo?
Amai uns aos outros, não é assim? Não é? Mas eu tenho vontade de brigar. O que eu vou fazer? Eu vou me dedicar. Então eu não vou brigar. Porque Deus disse que eu não devo fazer isso. Deus disse que eu devo amar o meu inimigo. Ô Jesus, eu vou amar meu inimigo, mas o meu marido eu não vou não. Porque esse grau de inimizade é forte, né? É tanta rixa, né, irmãos? É tanto, olha, ano de 2016 e 2017 são os 2 anos que eu mais tenho visto propostas de separações conjugais de cristãos. Eu tenho 33 anos de cristão, são 2 anos que eu nunca vi tanta proposta de separação. Sabe o que é isso? Deus disse que devo fazer isso? Deus disse que eu devo me dedicar ao quê? A conhecer, a guardar, a entender aquilo que os apóstolos falavam. Por quê? Porque os apóstolos caminharam com Jesus. Só quem não caminhou? Quem que não caminhou com Jesus mesmo? Paulo, né? Mas eles andaram com o Senhor. Então eles eram testemunhas oculares, né? Estão entendendo, irmãos? Agora, se eu e você não temos a palavra de Deus no nosso coração, não é na mente. Quando eu falo na mente, não é só conhecimento. Quando eu falo no coração, significa que você aceitou como a sua verdade. É mais do que conhecer o texto. Ele é compreendido e é a minha verdade. Quando isso acontece, a sua vida é transformada. Quando isso acontece, o poder de Deus vai fluir através da sua vida. Irmãos, a igreja crescia e havia um respeito, havia uma admiração, havia temor. As pessoas tinham medo de andar, de chegar perto dos apóstolos lá no templo. Por quê? Porque eles viam e ouviam falar de como Deus operava através desses homens. Mas era só através deles? Não, leia Atos dos Apóstolos, irmãos. Filipe era um diácono, tremendamente usado por Deus, não é? Tremendamente usado por Deus. Ele pregava, não precisava nem de, ele foi o primeiro, acho que um dos que frequentou bastante aquele filme lá, Star Trek, né? Teletransporte. Ele acabou de pregar para o eunuco, disse que Deus pegou ele e levou para um outro lugar. E quando você vai ler, né, procurar ver no original, porque eu fui atrás disso, né, porque tem gente que fala, não, isso significa que Deus o conduziu para ir em outro lugar e ele foi. Não. No original ele foi como que desapareceu aqui e apareceu lá. É esse o sentido do texto. Filipe, Estevão, diácono. Tem nada de, é o pastor, é o evangelista. Não, diácono. O que é diaconato? Serviço. Mas eram homens cheios do Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é um plano de Deus para a tua vida. É um plano de Deus para a tua vida. Por quê? Porque Ele diz que você vai ser testemunha dEle. Não é testemunhar a filosofia, é testemunhar o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Quando ela diz uma coisa, aquilo vai acontecer. Mas não é assim, vai acontecer porque está escrito, vai acontecer porque se você se ajustar àquele texto, àquela promessa, aquilo virá sobre a tua vida. Por quê? Porque quem garante isso é Deus. Mas o que nós estamos vendo, né? As pessoas não leem a palavra de Deus porque não crê, acha que isso é uma grande bobagem. Irmãos, eu estou falando rasgado aqui nessa noite, porque ninguém tem coragem de falar que Bíblia é bobagem, mas a atitude de muitas pessoas dentro da igreja é que este livro é uma bobagem, é uma regra de igreja, tem que ler. Não é tem que ler. Isso aqui
São palavras, segundo o que está escrito aqui, palavras que te conduzem para a vida eterna. Então, se eu não sei isso, eu posso estar achando que estou indo para uma direção certa, quando na verdade não estou. Por exemplo, hoje existe uma doutrina dentro das igrejas neopentecostais, que é o seguinte: Deus tem poder para você, e só fala sobre isso, mas nunca fala do odre, tem que ser novo para receber vinho novo. Estão entendendo? Então a pessoa pode estar do jeito que tiver, cheio de pecado, tudo errado, tudo atrapalhado, que ele vai estar cheio do poder de Deus. Essa é a doutrina de hoje nas igrejas neopentecostais, e isso é uma mentira. Isso é mentira. Se você for no Velho Testamento, pega livro ali naquele texto de Samuel, a parte da história de Samuel, você vai ver Deus usando Samuel para dizer ao povo: se conserte, porque se você se consertar, Deus vai tirar vocês da mão dos filisteus. Os filisteus é sinal do que? De inimigo, né? Espiritualmente falando, os inimigos espirituais, aqueles que se levantam contra nós. A vitória vem como? Porque você fala sai? Não, não é só assim. A vitória vem quando você expulsa e não tem meios mais de voltar. E para não voltar mais, precisa ser reparado as brechas. Isso significa santificação. Entende isso, irmãos? E santificação não é só pecado de roubar, matar, né? Tem tanta coisa, irmãos. Hoje nós temos visto que também Samuel usou, foi muito usado para isso, para corrigir o povo na idolatria. Hoje a gente é idólatra. Está cheio de idólatra dentro da igreja, irmãos. Mas por que a gente se torna idólatra? Porque a gente não enxerga Deus. Tem um cântico tão antigo, né? Que eu acho que é da minha época e da época do Luizinho aqui. Assim, deixa eu ver se eu acho o tom. Então, faz tanto tempo. O brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória desta terra nada é. A Juliana conhece também. É que ela era bebezinha, né, Ju? É verdade. Era bebê, estava no colo ainda. Tudo cai em tua presença, ó Rei. E não vai, não sobe, né? Mas é isso, ó. O brilho deste mundo se apaga diante de ti. Irmãos, o que está acontecendo? O que está acontecendo é tão simples. É simples. Eu preciso me dobrar diante da palavra do Senhor. Ela está falando de mim, ela fala de você, e ela diz que você precisa da palavra todos os dias. É o alimento que alimenta o teu espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é isso? Então, quem disse isso lá no Velho Testamento? Quem é que repetiu isso? O Senhor Jesus. Jesus conhecia a palavra, ele sabia usar a palavra, ele andou na palavra, ele era e é a palavra viva. Estão entendendo, irmãos? E a gente fica querendo inovar as coisas, quando na verdade já está tão acessível. Aí você vai lá em Filipenses e começa a entender um pouquinho mais a profundidade daquele texto, quando diz: olha, perto está o Senhor. Não, olha, está cheio de brasileiro que tem isso aqui, ó, dentro da sua casa, mas não tem vida. Deus está perto, tão perto, pertinho, mas ele não reconhece. Aí considera isso aqui tantas coisas, usa isso aqui para tantas coisas. Eu tinha um conhecido, né, o que não é conhecido hoje é um amigo, ele usava a Bíblia, o Novo Testamento dos Gideões Internacionais, para enrolar cigarro de maconha. Ele rasgava aquelas folhinhas e fazia. Ele falou: Maurício, é perfeitinho o tamanho para um cigarrinho de maconha. Aí eu falei: rapaz, você está introjetando mesmo a palavra, né?
Se tornou crente. É homem de Deus hoje, né? Então, agora veja bem, irmãos. Entenda. Eu fico impressionado, porque é só observar. Poxa, mas o Senhor Jesus, que é o próprio Senhor, a palavra viva, né? Aquele dia, olha, que se destituiu da sua glória, veio em forma de homem. Ele, não é outro, não, ele valorizou profundamente os ensinamentos dos profetas. Tudo que ele falava, irmãos, era referente às leis. Ele falou assim: ei, eu não vim para revogar as leis, eu vim para cumpri-las. Está entendendo, irmãos? Agora, ficamos tão atordoados com tantas coisas, quando esse aqui está aqui já. Está aqui, né? Mas não lê. E quando lê, não entende, porque lê com pressa, lê com religiosidade, lê porque tem que ler. Não, você tem que ler entendendo, Deus vai falar comigo agora. Então esse momento é especial. Vai falar comigo agora. Para tudo, desliga a televisão. Eu vejo gente lendo Bíblia, vendo o programa daquela mulher lá da manhã, como é que chama? Maria Braga, né? Eu chego lá fazer visita, a pessoa está com a Bíblia. Eu falei, mas como é que consegue? Ali, aqui, né? É dividir seu tempo. Sabe o que é isso? Você não está honrando a Deus. Nós temos que honrar a Deus. Por que eu tenho que honrar? Porque Ele é o Senhor. Mas o princípio de autoridade está sendo quebrado todos os dias. A gente não ensina, os pais não ensinam mais o princípio de autoridade para os filhos, né? O negócio está assim, é filho quase mandando dentro de casa, e dentro da igreja é a mesma coisa. Mas o que nós temos aqui? Olha, irmãos, esse texto está mostrando um processo de uma igreja. Se você não se empenhar na doutrina dos apóstolos, o que é isso? Nos ensinamentos do Novo Testamento. Se você não se empenhar nisso, o que significa se empenhar? Se empenhar em ajustar a sua vida segundo o plano de Deus que está revelado na sua palavra. Então você se aplica nisso, você se empenha, por quê? Porque tem luta, né? Então você se aplica nisso, você trabalha seu coração, trabalha sua mente, vai trabalhando o seu lar em relação a isso. Deus está sondando o teu coração, Deus está vendo o quanto que de verdade você crê nessas verdades, o quanto que você crê nas Escrituras, porque você está trocando o velho pelo novo, você está entendendo que este novo que vem de Deus é o melhor, por isso que você está se aplicando nisso. Sabe o que vai acontecer? Acontece uma coisa que chama-se obra do Espírito Santo. Ele sonda teu coração, vê que você crê, aí ele te enche, irmãos. Aí ele começa a trazer revelações, ele começa a trazer as confirmações do texto na sua vida. Por quê? Porque você se rendeu a ele. Quem resiste a ele, não acontece nada. Por quê? Porque se o princípio de Deus, a essência de Deus é amor, ele vai te forçar a alguma coisa? Não vai. Não vai. Mesmo que ele saiba, eu sei qual é a verdade para ele, mas ele precisa entender a minha revelação ao ponto dele se render a mim. Por quê? Porque é o princípio de amor. Entende, irmãos? Alô? Estão entendendo? Então Deus quer fazer muitas coisas. Não é na sua vida porque já fez um monte de coisa ou não? Já fez muito? Aí talvez algum fale assim, já fez, mas até que pode fazer mais um pouco, né? Tem mais um tanto, pode fazer todo dia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, não é para te ofender, mas é o tipo da conversa que está ficando cansativa dentro de igreja. Sabe qual é? Que você precisa ouvir o seu pastor. Há 30 anos atrás, o corpo pastoral da minha igreja só falava uma vez. Era só uma vez. Então, o treinamento de um obreiro era uma vez só. A segunda é, querido, obrigado, você não está disposto, está fora. Era assim. Hoje, se a gente faz isso, a pessoa sai da igreja. Sabe o que é isso?
altivez, vaidade, orgulho. Não pode ser corrigido e corrigido que está precisando de correção. Não é porque não está, não. Está precisando. É ou não é? Não é assim? Vai para o banco, vai. Que banco o quê? Estou saindo dessa igreja. Ainda faz cara feia, né? Para a noiva do Senhor, né? Irmãos, nós precisamos mudar isso. Nós estamos no tempo da volta do Senhor. E Deus está buscando no meio de todo o seu povo, Ele está buscando os remanescentes, Ele está buscando aquele povo agarrado na palavra, que entende a palavra, que sabe que a palavra é a espada do Espírito, né? Que não tem superstição, portanto, né? Que passa na calçada junto com o cigano, não tem problema nenhum, que passa na calçada com qualquer um, abençoa todo mundo. E tira do seu vocabulário essa conversa que eu não consigo. A gente tem que acabar com esse negócio, irmãos. Eu não consigo, não consegue o quê? Você não consegue sozinho. Quer ver? Quem aqui já foi bastante mentiroso? Quem não levantar a mão é mentiroso ainda. Tá bom, não, é só uma pegadinha, né? Então, mentiroso, né? Pronto. Mas a palavra do Senhor diz: aquele que mentia, não minta mais. O que eu tenho que fazer? Deus não está esperando de você uma oração do tipo: eu não consigo. Porque Ele já te deu uma direção. Ele já te deu uma direção. Mas Ele não sabe da minha dificuldade. Como não? Andou sobre a terra como homem. Né? É natureza humana, não é? Natureza caída. Mas Ele era? Não, Ele era perfeito. Não é? Estão entendendo, irmãos? Eu e você precisamos do poder de Deus. Olha, você precisa da palavra de Deus. Você precisa do poder de Deus. Ouça isso, irmãos. Você precisa do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus. Deus não é invisível, não pode ser invisível na tua vida. Você não enxerga Deus, mas você sente Deus. Eu não consigo entender. Eu sei, é uma verdade revelada na palavra de Deus. Nós temos comunhão. Comunhão é relacionamento. Relacionamento, você não tem relacionamento com a pedra, mas você tem relacionamento com Deus, porque Ele é invisível. Sim, mas Ele é real. Mas como é que você me garante isso? Porque você é templo do Espírito Santo. Ele se manifesta em você, Ele se manifesta dentro de você. Pastor, mas eu não sinto isso. Então chore na presença de Deus. É isso que eu não entendo. Se conformar com uma coisa imaginária. Muitos dentro desta igreja se relacionam com Deus como alguém imaginário. E se você passou dos 8 anos e se relaciona como alguém imaginário, você está entrando num quadro de psicose. Está ficando doido. Por quê? Porque ele não é um ser imaginário, ele é real. Agora, como é que alguém afronta você? Como é que alguém te fala um tanto de asneira e você continua com a sua fé inabalável? Porque só existe pessoas assim, pessoas que já tiveram experiências com Deus. Eu ando com Deus, eu sei quem Deus é, Ele fala comigo. Isso ninguém tira. Então pode te mandar para qualquer lugar dessa terra. O único crente, eu vou ser luz. Por quê? Porque não tem como ser diferente. Eu sei quem é Deus. Está entendendo, irmãos? Aí o que acontece? Irmãos, acontece cada coisa absurda. Cada coisa absurda. Qualquer doutrininha meio atrapalhada leva uns 10, 15. Mas o que é ser levado por qualquer sorte de doutrina? O que é isso? Segundo a palavra de Deus. Quem que é levado por qualquer sorte de doutrina? Quem não tem
não tem conhecimento, não tem profundidade, não tem raiz, não está firmado. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos seriam enganados. Olha aí, o que está acontecendo? Por quê? Porque as pessoas não estão firmadas. E o Senhor Jesus disse: olha, meu povo perece por falta de conhecimento e do poder de Deus. Balança de Deus, a dica de Deus, conhecimento das Escrituras e conhecimento e experiências com o poder de Deus. Então, irmãos, mas o texto bíblico, ele não fala de conhecimento da palavra e poder de Deus, ele fala de pessoas que se tornaram pessoas admiradas. As pessoas eram observadas e via diferença na maneira de viver, provavelmente, conforme o texto, na maneira de se expressar. O convívio era diferente e isso era admirado. E havia a manifestação de sinais. Então é um conjunto de coisas, irmãos. Não é uma coisa separada da outra. A vida cristã é uma vida de transformação. Para a glória do Senhor, irmãos. Não é para a sua, é para a glória do Senhor. Quem é beneficiado? Você. Mas a glória é do Senhor. Quem é beneficiado? Você. Mas a glória é do Senhor. Então nós temos que voltar a essa perspectiva. Você precisa da palavra de Deus todos os dias. Não existe, irmãos, colocar qualquer outra coisa no lugar. Deus em primeiro lugar. A palavra tem que estar em primeiro lugar. A oração tem que estar em primeiro lugar. Você precisa ajustar isso. Você, eu, tantos outros que não estão aqui, talvez muito mais. Vou dar mais um pequeno testemunho. Mas a minha experiência, eu tive oportunidades de fazer alguns cursos, no percurso aí de alguns momentos na profissão que vários colegas foram fazer. E eu perguntava, mas quando? Qual é o período? Era período noturno. E eu falei, não vou fazer. Mas Maurício, é importante, eu sei que é importante, mas eu não vou fazer, porque mais importante do que esse curso é a minha adoração no templo. Nada me tira da casa do Senhor. Mas qual é o pensamento? Você acha que não vinha o pensamento? Estou ficando para trás. Vinha. Como diz outro, seta. Vinha assim, você vai ficar para trás. Você vai ficar ultrapassado. Isso é sinal que você vai receber menos, que você vai ter menos oportunidades. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que confia no Senhor, o que acontece? Jamais será confundido. Aquele que espera no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, não é? E eu creio na oração de Salomão. Qual foi a oração de Salomão? Quando Deus fala, Salomão, pode pedir o que você pedir. Olha, o que você pedir, eu lhe darei. Senhor, me dê sabedoria para conduzir o povo que o Senhor confiou em minhas mãos. Diz a palavra que Deus se alegrou tanto com o coração de Salomão, que ele fez Salomão o homem mais sábio da terra e lhe deu a prosperidade. Deu além do que ele pediu. Irmãos, esse é um princípio tremendo. Entende? Preste atenção. Leia a palavra. Coloque-se no lugar. Espera aí. Então, na verdade, não é a oração, o simples falar com Deus. É a intenção do que eu falo com Deus é que Deus pesa. Por que eu estou falando aquilo? Por que eu estou pedindo aquilo? Não é só pedir, é por que eu estou fazendo isso. Deus está sondando o meu coração. Deus está vendo o quanto que eu quero ser instrumento
O que Salomão estava dizendo? Senhor, eu quero ser usado por você. Como o Senhor usou o meu pai, eu quero ser usado. O Senhor está dizendo que eu posso pedir qualquer coisa, eu estou te pedindo para ser mais usado. Porque Davi tinha sabedoria, mas Salomão teve muito mais, né? Até certo momento, né? Depois se emburreceu. Entende, irmãos? Então, Deus tem muita coisa para nós, irmãos, nós somos povo de Deus. A palavra do Senhor, Efésios, no capítulo 1 diz que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está lá, já foi. Agora a questão é o seguinte, que cada coisa é liberada no seu tempo, e o tempo é o tempo de Deus. Você já foi abençoado, você não precisa de nada. Entendem, irmãos? Agora você tem que crer, leia mais a palavra. Pastor, mas eu não consigo crer assim. Então lê mais. Quantas vezes você leu a Bíblia na sua vida? Aí você tem lá 5, 10 anos de crente, tem gente que nenhuma vez leu. Em 5, 10 anos, você está perdido, meu filho. Está perdido. Não sabe nada. Né? Para você ser maneirinho, é pelo menos uma vez por ano. Para ser maneiro, leia uma vez por ano a Bíblia. Ah, pastor, é muito puxado. Que puxado o quê? Tem gente que lê 4 vezes por ano. Aí fica, mas como é que você sabe essas coisas de cor? Ué, eu leio. Tem que ler. Estão entendendo, irmãos? Esta palavra nós queremos. Você quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecido pelas pessoas como um bom profissional? Ou você quer ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa, olha, não mexe com ele porque aquele lá anda com Deus? Você quer chegar perto dele, chegue, peça alguma coisa para ele falar com Deus. Deus vai dar uma resposta para ele, vai vir falar com você. Olha que coisa deliciosa, isso é maravilhoso, né? Pô, você pode orar a Deus por essa causa, porque eu sei que quando você ora, Deus fala. Aí o que você faz? Você vai ganhar aquela pessoa para Jesus e falar, sabe o que está acontecendo? Vamos lá para a igreja. Vamos conhecer Jesus como eu conheço. Vamos lá. Um dia eu estava como você, agora mudou. Vamos lá. Sem fazer força. E eu vou dizer para vocês, irmãos, a alegria do cristão é ganhar almas. Aí fica esse desânimo, essa dificuldade de ler Bíblia e de orar, significa que você está perdendo o propósito. Trabalha demais e vive pouco. Só trabalha. Que vida horrível, né? Ah, pastor, é porque é a condição que Deus me deu. Não, Deus te deu a condição de você dobrar o joelho e falar, Senhor, eu não quero mais esse tipo de vida. Eu quero tempo para pregar a palavra. Eu vou dizer para você, eu quero ver Deus não abrir para você. Você está dizendo que ore por o Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores. Aí você está dizendo, ei, eu quero trabalhar, né? Ele não vai abrir? Abre. Aí eu quero ver se você vai peitar realmente ir para a Seara, né? Que ele vai sondar teu coração. Se estiver sincero, ele abre. Ele abre. Eu tinha 45 pacientes numa época. Toda semana, 45 pacientes. Eu tinha tempo para ler, eu tinha tempo para orar, tinha tempo para fazer vigília, tinha tempo para fazer jejum. 45 pacientes por semana. Aí um dia eu falei assim, Senhor, eu agora está na hora de me preparar para o ministério. Está na hora. Eu preciso das manhãs livres para ter mais oração e as noites livres para fazer o seminário. Só que eu quero ganhar a mesma coisa. Aí você, espertinho, né? Eu falo assim, quem não chora não mama, né? Falei com Deus. O que aconteceu? Deus começou a me dar algumas palestras à noite em empresas. Cada palestra de 1 hora eu ganhava R$1.500, há 20 anos atrás. Cada hora, R$1.500. Dava 2 palestras por semana, 3.000 só de palestra. Toda semana. Então vai vendo. Aí, enxuguei a manhã, ajeitei a noite, pronto, fiz meu seminário, tinha tempo de jejum e oração, maravilha. Você fala assim, mas não, tem vários outros aí que eu conheço que é isso, irmãos. Acredite,
Não está acreditando? Vai ler a Bíblia. Está falando tantas coisas, amém, irmãos? Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deixa Ele te usar. Eu estou pensando em ir para a obra missionária, mas você não fala nem com o teu vizinho. Você não fala nem com uma pessoa do teu trabalho, você está querendo ir para a obra missionária. Que isso? Faz um treinamentinho básico aí com os teus vizinhos, né? Lá no trabalho. Aí quando você tiver muito sucesso, você está ganhando muitas almas aí, bom, então você está firme para romper para algum outro lugar. Amém?